mel, sua palavra dá sabor à minha vida, ilumina o meu caminho. Mais um dia, alegria. Hoje temos um texto lindo, mas nós vamos vencer. É um texto duro, viu? Nós vamos vencer toda a hipocrisia, a mentira, a máscara, a distorção, a alienação com essa palavra de hoje. Às vezes a gente é tão safado, tão corrupto, a gente se engana tanto. Eu peço que você deixe seu comentário, deixe aí o seu momento de oração, a sua partilha. Vem Espírito Santo de Deus e nos ajude a partilhar, nos ajude a comentar, nos ajude a extrair do nosso coração toda o mel para que os outros também possam vencer as amarguras do dia de hoje. É o que eu conto com você. Vamos juntos? Marcos 7, de 1 a 23. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros, os pratos, os metais. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras. Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: Na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer vossa tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: Se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta, e já não lhes deixais fazer alguma coisa a favor de seu pai e de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazer ainda muitas outras coisas semelhantes. Muitas coisas semelhantes. Vou pegar esses versículos aqui. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Gente, não tem nada pior que uma linguagem destoada da vida. Isso adoece, isso enlouquece, isso gera uma incoerência. Infelizmente, nós somos mestres nisso. A gente diz sobre muitas coisas. Cada um de nós se arvora a ser técnico de futebol, analista político, crítico cultural, sacerdote, autoridade. A gente se arvora a dizer muitas coisas. A gente diz muito apressadamente sobre tudo. A gente é árbitro de causas das pessoas. A gente é mestre em dar palpite e opinião na vida alheia. Mas a nossa vida muitas vezes é totalmente distante daquilo que a gente faz. E muito distante daquilo que a gente pensa. Pior ainda do que a gente vive. 3 dimensões: distante do que falo, distante do que penso, distante do que eu faço, das minhas atitudes. Então é triste. Louvar a Deus com os lábios e o coração distante. É uma fé, uma prática vazia. Uma prática, para inglês ver, uma prática de casca, uma prática mascarada. Uma prática de aparência, gente. E com esse advento das comunicações, esse advento da tecnologia aqui, a gente pode usar todos esses instrumentos para o bem, sim. Com educação, com sabedoria, com certeza. Mas essa cultura da imagem, essa cultura do amostramento, essa cultura do espetáculo é triste. E quantas pessoas frustradas e vazias por esta vida de aparência, por essa vida da linguagem, por essa vida da teoria. A pessoa é um teórico fabuloso, mas com a vida é péssimo. Um teórico fabuloso da fé, da pregação, da palavra, mas o testemunho de vida é totalmente aquém, longe. É faço o que eu faço, ou faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não tem esse ditado? Pois é. Quer fracassar? Faz esse ditado. Quer não ter autoridade na vida? Faz esse ditado. Quer ser um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma madrinha, um líder religioso, uma pessoa da pregação da palavra? Vazia? Basta dizer uma coisa e fazer outra. Ter atitudes diferentes. É muito difícil alinhar a atitude com a vida. É muito difícil, porque na teoria tudo é muito bonito. Na prática, na realidade, nem sempre as coisas seguem a mesma linha.
na fé, muitas coisas teóricas, muitos discursos bonitos, muitas pregações maravilhosas, não se aplica no cotidiano que exige sacrifício e luta. Então vamos fazer um desafio hoje? Pedir a Deus a graça do Espírito Santo para a gente honrar a Deus com os lábios, mas também com o coração. Honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso existir, com as nossas palavras, sim, que são importantes. Mas principalmente com o nosso existir, com o nosso cotidiano, com as coisas simples do dia a dia, vamos honrar, glorificar, ofertar um sacrifício de louvor, que às vezes vai exigir tocar na vontade, tocar nos desejos, nos gostos e nos desgostos, para a gente ser uma pessoa extremamente coerente, sem hipocrisia. Porque adoece, porque enlouquece e porque a gente não vai para lugar nenhum se a gente ficar no mundo da teoria, no mundo da hipótese, sem uma verdade, sem uma fé concreta e realista, vivida no cotidiano. Depois continua aqui o versículo 14. Ó. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos, entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Ao bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo, entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhe: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a lei natural. Assim ele declarava puro todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que provém os maus pensamentos, as devassidões, os roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, toda essa parafernália aqui está dentro da nossa alma. Só que a gente concebe tudo e torna prático, começa no pensamento. Então, a inveja é um pensamento de comparação, de querer ser mais que o outro, ou desejar e cobiçar aquilo que não sou eu, que não é a minha verdade. Isso é o que mais acontece, como nós somos invejosos, como nós somos adúlteros. Adúlteros primeiro com Deus, a gente busca facilmente qualquer outro Deus, qualquer outro mestre, rapidamente a gente é conduzido por algo que não é Deus, por falsas doutrinas, por mentiras, por superstições, sortilégios, palavras vãs de pessoas que nos conduzem e nos desorientam. A gente às vezes acredita mais no jornal que em Deus, isso é idolatria, adultério com Deus. A gente acredita muito mais no livro, numa pesquisa científica do que na palavra de Deus. Olha como a gente é safado. A gente acredita muito mais na palavra de alguém, de um apaixonado, de promessas de amor vazia, do que das promessas de amor de Deus. Então é um adultério, é uma mentira. Mas também é adultério, homem e mulher. Quanta insatisfação, quanto vazio, quanta mediocridade, quanta futilidade. Insensatez, quantas decisões insensatas, impulsivas, escolhas erradas no casamento, na faculdade, na vocação, no cotidiano, no dia a dia, na profissão, que nos leva ao fracasso, mas procede do pensamento. Quantas coisas e decisões insensatas, impulsivas, que não têm fundamento algum. A gente difama as pessoas, tira a fama das pessoas. Quanto orgulho, quantos vícios, quantas fraudes, quanta perversidade, maldade que tem no nosso coração. Cobiça, isso sim mancha o nosso coração. Quanto egoísmo, quantas separações por egoísmo. Eu quero viver a minha vida, eu tenho direito à minha felicidade. Isso é uma mentira de Satanás, é uma mentira que tem colocado na nossa alma. Gente, a felicidade é servir, a felicidade é se doar. As pessoas mais felizes, menos depressivas, mais realizadas são as pessoas que se doam. Não são pessoas que têm sucesso, que têm dinheiro, que têm poder, não. Isso é um adendo, pode acontecer, mas não é o objetivo da vida. São as pessoas que abrem o coração, escancaram, fazem o bem, amam incondicionalmente, sem interesse. Essas pessoas são as mais felizes, as mais plenas, as mais realizadas. Então, meu irmão, para de bobeira. Pega uma palavra que te constrói, pega uma palavra que te edifica, pega essa palavra de Deus e faz ela impregnar no seu interior com uma atitude prática. E é do interior que sai assassinato, é do interior que sai, do pensamento que sai todas essas ideologias furadas, é do pensamento que sai todas essas coisas que nós estamos vivendo, todo esse marxismo, todo esse comunismo, todo esse capitalismo enlouquecedor, toda essa ganância, toda essa afã por sucesso, afã por tantas coisas, sai do pensamento, vai para o nosso interior e se torna prática. Então, quero te dizer hoje, pede o Espírito Santo, pede a Deus, pede a graça a Jesus, a sua palavra, para bombardear
todas as coisas ruins, a devassidão da sua vida, os vícios e os hábitos maus e começa a partir do seu pensamento, do seu interior, do seu coração, a partir da palavra de Deus, da mudança de mentalidade. Começa agora uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uma vida transparente, uma vida de realidade com Deus, uma vida feliz, coerente. O que eu penso, o que eu digo, o que eu faço, em harmonia, em unidade. Você vai ver como você vai curar e tira toda coisa ruim do seu coração, todo vício mal, porque o Espírito Santo te dá força hoje. Deus te abençoe, Deus te faça muito feliz. Como mel sua palavra dá sabor à minha vida, ilumina o meu caminho.